Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuel Francisco, sou monitor de neuroanatomia e neurofisiologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema endócrino, tá? Eu queria explicar para vocês que na verdade o que eu vou trazer aqui é um resumo sobre todo o sistema, tá? Por quê? Porque se eu for falar detalhadamente sobre cada glândula do sistema endócrino, a gente vai perder muito tempo, é um conteúdo muito extenso, não é que não seja importante, tá? Mas é que talvez a mente ela não contemple todas essas estruturas aí, tá? Então, se eu olhar para baixo, vocês me verem olhando para baixo, é porque eu tenho uma colinha, tá? Porque como é um assunto muito extenso, às vezes a gente pode estar aí esquecendo de contemplar alguma informação. Então eu vou estar olhando às vezes para ver se eu estou na direção correta, tá bom? Então o objetivo de hoje é falar sobre as funções gerais desse sistema, ou seja, Manuel, por que que os hormônios eles são importantes para a minha vida? Eles têm alguma importância? Como é que funciona esse processo? Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Para que a gente inicie esse conteúdo, é importante que a gente entenda que existem dois tipos de glândulas. As glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. E é preciso que você compreenda a diferença de cada uma delas. Por exemplo, as glândulas endócrinas elas são responsáveis pela produção dos hormônios que regularizam o metabolismo do nosso organismo, tá? E esses hormônios que são produzidos, eles são lançados, eles são excretados na corrente sanguínea. Quanto às glândulas exócrinas, que a gente tem, por exemplo, aí a glândula lacrimal, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, salivares e etc., essas elas têm como função excretarem substâncias que não mais serão utilizadas. Por exemplo, algumas placas de gordura, tá? Tudo isso é reunido e excreção, sai da nossa corrente sanguínea. Por exemplo, secreção está no sangue, é lançada na nossa corrente sanguínea. Excreção está saindo e é lançado para fora por meio dos ductos, tá? Pessoal, voltando para as nossas glândulas endócrinas, a gente tem exatamente, a gente vai ter aqui 6 glândulas principais. Eu vou estar trazendo para vocês essas 6 glândulas. Vou falar uma a uma. A principal delas, como vocês já sabem, que a gente já vem aqui falando desde o período passado da disciplina de neuroanatomia, é a glândula hipófise, tá? Ou glândula pineal. A gente sabe que essa glândula tem uma depressão na nossa caixa craniana que é especificamente para sua proteção, que é chamada célula túrcica. Se existe isso, a partir disso vocês compreendem a tamanha importância desta glândula, ou seja, ela é extremamente importante. Digamos que a glândula pineal ou hipófise, ela vai estar aí se conectando a todas as outras glândulas e sendo responsável pelo processo ou pela atividade dessas outras glândulas, tá bom? Ela basicamente ela vai controlar aí o nosso metabolismo, tá? Perdão. Ou seja, ela vai controlar, como eu falei aí, todas as outras glândulas. Pessoal, o que eu preciso que vocês entendam é que, vamos lá, o sistema endócrino ele é muito parecido com o sistema nervoso. Qual é a grande diferença? A grande diferença é o tempo de ação de cada um deles. Por exemplo, o sistema nervoso ele age mais rápido. Tendo essa resposta mais rápida, o seu efeito é muito mais curto. Quanto ao sistema endócrino, ele vai ter uma ação mais demorada. Porém, a sua resposta, os seus efeitos, eles são mais prolongados, o que pode durar meses, dias e até anos, tá? A hipófise ela está conectada ao nosso hipotálamo, tá? E nessa conexão ela é classificada pelo eixo hipotálamo hipofisário, tá? Ou seja, essa conexão, o conjunto de neurônios que fazem a comunicação entre essas estruturas é chamado de
eixo hipotálamo hipofisário, perdão. Ou seja, a comunicação dessas duas estruturas recebem aí essa nomenclatura. Como vocês sabem, o hipotálamo ele serve como um termostato do nosso organismo. Como assim, Manuel? Não estou entendendo o que é que você está querendo me dizer com termostato. Nós sentimos do nosso ambiente frio, calor e etc. O hipotálamo ele vai agir como um sensor. E automaticamente, quando ele age aí como esse sensor, ele pega essa resposta, ele encaminha a mesma resposta lá para a glândula hipófise, que tem a finalidade de organizar essa homeostase do organismo, liberando uma resposta hormonal que vai regularizar o nosso organismo, promovendo a homeostase, tá? A glândula hipófise, se você for olhar, na maioria das imagens, você vai conseguir ver duas porções. Uma porção anterior, a parte anterior, e a sua parte posterior. A parte posterior dela, normalmente, é a parte que vai se comunicar com o hipotálamo. E essa parte posterior, ela recebe o nome de neurohipófise, tá? Que é a parte mais neurológica, onde ocorre todos os processos neuroquímicos, tá? E a sua parte anterior, ela é chamada de adenohipófise, que é a parte glandular, tá? E essas partes, elas produzem aí hormônios diferentes. E eu vou explicar para vocês sobre a produção desses hormônios e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? As informações, pessoas, elas são bem resumidas, tá? Elas são bem específicas, como eu falei para vocês desde o período passado. Não tem por que a gente estar enrolando em neuroanatomia ou em neurofisiologia, porque as coisas são o que de fato elas são. Eu não tenho como pegar e dizer, ó, isso aqui é isso aqui, é isso aqui. Não, isso aqui é isso aqui e pronto, acabou. Assim, neuroanatomia, os conceitos eles são claros, assim como também em neurofisiologia, os conceitos eles são claros e objetivos sobre cada coisa. Ah, mano, não poderia ser assim? Na maioria dos casos não. O que é e pronto, tá? Então tá. Adenohipófise, gente, alguns nomes, alguns hormônios que eu vou trazer aqui para vocês, eles já são muito conhecidos, outros são muito importantes e de fato são os meus favoritos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, porque eu preciso que vocês compreendam a importância dessa atividade hormonal para a regularização de alguns processos do nosso organismo, tá? Vamos lá. O GH, por exemplo, é o hormônio do crescimento. Ele é produzido na parte anterior da hipófise, na adenohipófise. A gente tem também o TSH, que é um estimulante da tireoide. Então você já vê aqui, a glândula hipófise está controlando a tireoide, tá? Para ser bem sincero com vocês, há uma parte na verdade, que não é controlada, tá lá na glândula suprarrenal, tá? Porque ela tem uma parte chamada de córtex, que é a sua parte mais interna, que não é controlada pela hipófise, tá? Que é exatamente onde existe a produção de dois hormônios aí bem legais. Então vamos continuar. A gente tem ainda na adenohipófise a produção do FSH e do LH, assim como do ACTH e da proctocina, tá? Isso é na porção anterior. Já na porção posterior, que é aquela parte que eu falei para vocês, que é exatamente a comunicação entre o hipotálamo e a glândula hipófise, lá pelo eixo, o que é que acontece? Ali a gente tem a produção de dois hormônios, que é o ADH, que é o hormônio antidiurético, e a gente tem a produção também da oxitocina, certo? Vamos lá. Descendo mais um pouquinho, a gente vai ter a nossa glândula da tireoide. Na glândula da tireoide são produzidos três grandes grupos de hormônio, que seria o T3 e o T4. Tá, Manuel, e esses danados desse T3 e T4, eles fazem o quê? Eles são responsáveis... Eu não estou entendendo nada. Vocês vão entender agora. Vocês lembram
o T4, eles são responsáveis pelas nossas taxas metabólicas, tá? E eles são sintetizados pelo iodo. Vocês lembram que lá atrás, nos tempos mais antigos, era muito comum a gente ver aquelas pessoas com aquele pescoção lá inchado, com aquela tireoide lá crescida. Bom, algumas pessoas, inclusive, que fazem tratamento com tireoide, elas fazem o uso desse iodo. A maioria dos nossos sal de cozinha mesmo, ele é iodizado, tá? Para evitar, ou seja, para facilitar a sintetização desses hormônios, tá? E também é produzido aí na glândula da tireoide a calcitocina, tá? Que está relacionada também à calcificação óssea, tá? Vamos lá. Mais abaixo, ela parece uma borboletinha. Gente, sendo muito sincero, eu sinto muita falta da sala de aula, mas em virtude de facilitar tanto a metodologia de ensino para vocês, como para facilitar as aulas, eu vou estar em breve providenciando uma lousa, tá? Eu não sou tão bom desenhista, ou seja, como artista eu sou um ótimo estudante de neuroanatomia e de neurofisiologia. Então, mas eu vou estar comprando, providenciando aí uma lousinha, tá? Para que a gente possa colocar aí algumas imagens para que vocês entendam. Eu entendo que para estudar anatomia, neuroanatomia, neurofisiologia, a gente precisa estar mostrando a estrutura, assim como a gente também precisa estar mostrando a peça, para que vocês entendam do que se trata, em que região está localizado, tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês hoje são conceitos que vocês já sabem do que eu estou falando e de que região está localizado. Quando eu vejo, por exemplo, algo diferente, como a paratireoide, tá? Que é uma glândula que a gente vai falar agora. Como eu vejo que é uma coisa que tá menos acessível para vocês, que a gente não falou tanto sobre isso ainda, aí eu mostro, ela tá um pouquinho abaixo da tireoide, ela já tem uma forma um pouquinho mais parecida com uma borboletinha, que se você lançar nas plataformas de pesquisa, sem dúvida, você vai encontrar sem dificuldade nenhuma, tá bom? A paratireoide, ela vai produzir a PTH, tá? O hormônio PTH, que também, junto à calcitocina, vai regular os níveis de cálcio dos nossos ossos, tá? Vamos descer mais um pouquinho. A gente tem as nossas glândulas suprarrenais ou adrenais, também conhecidas como glândulas adrenais, tá? Fica um pouquinho acima dos nossos rins, tá? É aquele chapéuzinho, se você pegar uma figura que retrate um rim humano, ou até um animal mesmo, ele tem um chapéuzinho em cima deles, tá? Ali são as nossas glândulas adrenais, tá? E elas têm um envoltório, né? Que é chamado de córtex, e ela tem a sua parte mais interna, que é chamada de medula, tá? Na medula é produzido dois hormônios muito conhecidos no nosso dia a dia, que é o quê? A adrenalina e a noradrenalina, que normalmente quando a gente tem um susto ou quando a gente vai praticar lá aquele esporte radical, a gente tem aquele famoso frio na barriga, ou seja, esse evento ele ocorre a partir desses agentes aí hormonais, desses hormônios, tá? Então, e no córtex, tá, que é a parte mais externa, a gente tem a produção do aldostério, assim como do cortisol. Pessoal, esse cara aí, ele é muito importante. Vocês não têm noção da importância do cortisol para o nosso organismo, que também está muito relacionado à nossa sobrevivência. Vocês sabem, eu já falei para vocês, inclusive em sala de aula, que nós temos níveis de estresse. E o estresse, ele se correlaciona com o cortisol. A produção de cortisol está relacionada a um conjunto de fatores, inclusive o nosso círculo circadiano, o nosso processo de sono e vigília, ou seja, o cortisol ele tem alguns momentos do dia que a sua produção ela está mais elevada, e quando vai chegando o momento de que nosso corpo entre em estado de sono, que a gente descanse, a sua produção é diminuída. Por quê? Porque entende-se que o nosso organismo ele não precisa mais estar
em estado de total alerta, certo? Então, esse cara aí, ele é muito importante, porque ele vai regularizar. Eu não estou desmerecendo os outros hormônios, pelo amor de Deus, mas eu estou abrindo aqui um adendo para a importância do cortisol, tá? Se vocês veem, olhem como ele é importante. Algumas pessoas que têm muitos problemas aí, autoimunes ou alergias ou alguma coisa, quando você vai para o hospital, chegando lá, normalmente você toma uma injeção de corticoide, hidrocortisona, ou existem inúmeros tipos de corticoide. Ou seja, é quando a produção desse hormônio ela não foi o suficiente para proteger o teu organismo de algumas inflamações e alguns processos, ou seja, este é um hormônio extremamente importante, que se a gente tem algum tipo de comprometimento na produção desse hormônio, a gente vai ter aí uma série de fatores aí desencadeados, ou seja, algumas pessoas observam o cortisol como um vilão. Eu não observo ele como um vilão, tá? Eu vejo ele, na verdade, como um herói, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Mais abaixo, se vocês tiverem interesse, eu não vou focar só no cortisol aqui, mas se vocês tiverem interesse, vocês sinalizam para mim, tá? Vocês podem estar me mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, tudinho, para que a gente faça depois uma aula só sobre estresse, sobre cortisol, sobre ciclo circadiano. Vocês vão compreender bem direitinho essa comunicação que existe aí. E vocês vão entender também que existem algumas atividades, por exemplo, que podem sim, por exemplo, a sugestão de exercício físico. O exercício físico, gente, vocês não imaginam o quão regulador ele pode ser para a produção de cortisol, tá? Então, assim, é fundamental. Então, vai até aquelas pessoas que têm insônia, tudinho, existe uma certa desregularização na produção de cortisol. Então, é importante a gente ver e analisar tudo isso aí de forma complexa e mais delicada, tá? A gente tem também, mais abaixo, o pâncreas, tá? E esse rapaz, ele é muito importante. Por quê? Porque o pâncreas ele vai produzir a insulina, que é o que metaboliza a glicose. O que é muito importante, né? A gente sabe que os nossos níveis de açúcar do sangue, ele precisa estar aí em completo equilíbrio. Porque se ele não tiver, a gente pode desenvolver uma doença chamada diabetes. Ou seja, minha glicose está alta, diabetes na certa. Tem dois tipos lá, o tipo 1, o tipo 2, tá? E a gente também tem a produção lá no pâncreas do glucagon, tá? E o que é isso? Do mesmo jeito que a gente precisa de algo que controle a nosso açúcar, algumas atividades como a elaboração ou a execução de exercícios físicos exigem uma maior produção, ou seja, a gente precisa de mais açúcar para estar realizando essas atividades físicas. Então, esse hormônio é responsável por extrair açúcar de determinadas localidades do nosso organismo para que aquela atividade ela seja elaborada e concluída, tá? E por último, e não menos importante, a gente tem ali as nossas gônadas, tá? Que são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, que no caso do homem é produzido lá no testículo, né, que seria a testosterona, e no caso da mulher, o estrógeno e progesterona, que é produzido nos ovários, de extrema importância. Aí alguns alunos podem me perguntar, poxa, Manuel, eu fiquei confuso agora. Você me falou em sala de aula que algumas alterações na hipófise podem causar certos tipos de disfunções sexuais. Não seria mais proveniente que essas alterações fossem nas gônadas? Não seria mais interessante caso fosse assim? Gente, o que eu preciso que vocês entendam é que a glândula hipófise ela está mais próxima e ela tem uma porção que de fato está ligada às nossas estruturas neurológicas e que a partir disso a gente pode compreender algumas disfunções de cunho sexual, tá? Então assim,
é muito, 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 muito importante que a gente compreenda essa comunicação e que a gente compreenda os processos e ciclos que o nosso corpo ele vivencia. Por quê? Porque se a gente tem uma disfunção em alguma dessas glândulas, a gente vai ter algum comprometimento no processo do nosso metabolismo, tá? Por exemplo, a glândula tireoide, ela é fundamental, ela é essencial, gente, ela é muito importante. E você vê, um dos estimulantes da tireoide, ele é produzido exatamente aonde? Na glândula hipófise. Então, por isso que ela é tão protegida, porque ela vai controlar aí a maior parte das outras glândulas, tá? Com exceção da parte medular das glândulas adrenais, tá? Então, o que eu preciso que vocês compreendam é a importância pronto, trazendo aqui para a nossa perspectiva agora. Às vezes os alunos comentam, Manuel, você fala muito em neuroanatomia e neurofisiologia, mas você não traz para a nossa prática, quanto futuros psicólogos. E por que é importante que a gente compreenda isso? A gente tem aí inúmeros transtornos alimentares, inúmeros transtornos do sono. E a gente tem, você vê, se você pegar o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, e se você pega aí o CID-10, você consegue identificar que é a Classificação Internacional de Doenças, é claro. Você consegue identificar aí uma infinidade de transtornos que estão relacionados a esses processos do nosso organismo. Tá, Manuel, e isso não pode ser explicado somente por alteração de estruturas neurológicas? Não, gente. O nosso corpo ele está em constante comunicação. Não é possível existir sistema nervoso se a gente não tem um sistema respiratório, até porque as nossas células nervosas elas precisam um sistema respiratório e um sistema circulatório. Até porque as nossas células nervosas, os neurônios, eles precisam ser nutridos, tá? Eles precisam receber aí esses nutrientes, assim como eles também precisam receber oxigênio, tá? Então, assim, vocês precisam compreender a comunicação que existem entre esses sistemas e precisam compreender que, assim, qualquer falha nesse processo, qualquer comprometimento que pode ter ordem neurológica ou não, pode ser que a estrutura, órgão ou glândula esteja comprometido, porque, assim, Manuel, por exemplo, a minha glândula não está funcionando. É culpa do meu sistema nervoso? Não necessariamente. Pode ser que exista uma deficiência aí nessa glândula. Pode ser que o órgão esteja deficiente ou doente e assim sucessivo. Então a gente precisa compreender a constante comunicação. É nessa hora que a gente fala sobre uma prática de intervenção multiprofissional e multidisciplinar. A gente precisa sim, você vê, eu, Manuel, não sou o expert em sistema endócrino. É nessa hora que talvez a gente precise aí de uma consulta com um endocrinologista, tá? Então, assim, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam é que os hormônios, eles controlam um conjunto de processos, sejam eles de ordem sexual, alimentar, pronto, esses dois, a ordem sexual e alimentar, são os que a gente mais fala. E se a gente for para os manuais que eu acabei falando lá atrás, vocês vão conseguir ver um conjunto de disfunções alimentares e um conjunto de disfunções sexuais, que podem estar ligados a quadros psiquiátricos e psicológicos, mas que também podem estar ligados a alterações hormonais. E essas alterações hormonais, elas podem estar interferindo exatamente em estruturas nervosas, tá? Por quê? Porque tudo está interligado, tudo está em constante comunicação. Se a gente não tem um processo de nutrição, por exemplo, é nessa hora que talvez entrassem aí os profissionais da nutrição. Se a gente não tem uma nutrição adequada do nosso organismo, se a gente não faz o consumo dos nutrientes necessários, a gente vai ter aí um conjunto de comprometimentos. Você vê, o estresse, por exemplo, que está muito ligado ao cortisol.
Se uma pessoa ela é exposta ao estresse por ausência de nutrientes, ou pela ausência do sono, ou pela ausência de um monte de coisa, ela vai desenvolver uma resposta em cadeia, ou seja, uma baixa do sistema imunológico. O sistema imunológico vai ficar ali mais sensível, ou seja, a pessoa fica mais suscetível ao acometimento de doenças. Ela pode ter também o acometimento de doenças crônicas provocadas pelo estresse, né, o estresse agudo, assim como ela pode entrar também num processo de psicossomatização. Vocês entendem? Então, assim, é importante a gente compreender a correlação que existe entre estrutura. Poxa, Manuel, isso que você está falando é importante. Às vezes, o estresse ele está dentro do nível moderado, a exposição ao estresse. Manuel, e como é isso? Cada pessoa percebe diferente, mas a gente tem médias, né? Todo mundo tem, até os próprios manuais, eles estabelecem uma média para que a gente identifique cada situação. Então a gente tem uma média. Se aquela pessoa ela está dentro da média de exposição ao estresse e ela está tendo respostas aí mais negativas, então o que é que está acontecendo? Será que tem algum problema aí com a produção de cortisol? Será que essa pessoa precisa ser estimulada para produzir mais? Ou precisa controlar essa produção? Vocês estão entendendo a importância de compreender os hormônios, a sua produção, a sua excreção? É muito importante, gente. Vocês precisam saber disso. Por quê? E tá, Manuel, é muito complexo. Sim, é muito complexo. Mas vocês precisam saber disso porque vai chegar os mais diferentes tipos de quadro dentro do consultório de vocês no futuro. Então a gente precisa, de fato, compreender essa comunicação e essa correlação que existe para que a gente possa... você vê, atualmente hoje chegam mas muitas pessoas que trazem questão de quadros de insônia. Ou seja, eu sei que a professora Jaiana ela já falou para vocês sobre o processo de sono e vigília. Só que vocês entendem que esse sono, vocês já estudaram também sobre os ciclos circadianos. Mas vocês entendem que por estar relacionado com o cortisol, as alterações de pico de produção de cortisol pode trazer aí algum tipo de comprometimento nesse ciclo de sono, tá? Vocês sabem que a gente tem aí os 5 estágios do sono, tá? E é muito difícil entrar no estado de sono REM. Então vocês entendem que talvez a produção desse cortisol aí em picos diferentes, a desregularização desse ciclo pode trazer algum tipo de comprometimento para o sono? Pois então é importante que vocês compreendam essas informações para que vocês possam trazer clareza aos pacientes, para que eles entendam o seu processo e para que a gente evite recorrer da medicalização, tá? Que tem muitos efeitos colaterais, vocês já sabem, eu já venho falando isso com vocês de muito tempo. Manuel, você é contra a medicalização? Não sou contra. Tá? Eu não sou contra, eu só sou preocupado com o uso dessa medicalização. O uso de terapias medicamentosas podem comprometer outros sistemas, inclusive até a produção hormonal, assim como a comunicação neuronal. Então, eu, Manuel, me preocupo muito com isso, tá? Então, assim, se a gente consegue resolver o problema do paciente, às vezes com um processo de psicoeducação, onde a gente consegue trazer a clareza da atual situação, não existe nenhuma desestruturação de estruturas que são responsáveis pela produção desses hormônios, ou se o seu sistema nervoso, que isso é analisado a partir de, por exemplo, avaliação psicológica, neuropsicológica, exames de imagem como eletroencefalograma e assim sucessivo, ressonância. Então, se a gente consegue ver que ali está tudo perfeitinho, está tudo funcionando bem, por que a gente não estimula esse paciente ao invés de inseri-lo em um conjunto de substâncias que a curto prazo tem efeitos bonitos, tem efeitos muito positivos, mas a longo prazo pode estar comprometendo aí a produção de alguns neurotransmissores ou pode estar comprometendo aí a produção de hormônios por parte de algumas glândulas. Então, pessoal, isso tudo parte do cuidado que o profissional tem em relação à anamnese do paciente, gente. A anamnese é fundamental. É por isso que eu coloco isso aqui para vocês, tá? Então, assim, eu não poderia falar só sobre essas estruturas
e deixar vocês sem esse feeling, sem conectar com a nossa prática, sem conectar com tudo isso que é muito comum e que é muito pertinente no nosso dia a dia nos consultórios. Quando eu falo consultório, é porque eu já tive acesso a alguns casos em virtude do estágio e a gente vê, tá? Então, assim, hoje as pessoas elas estão vindo de um meio completamente diferente. Então, a gente precisa aí estar atento a esses processos, tá bom? Então, pessoal, quem tiver interesse em estudar, eu não sou conhecedor a fundo de cada hormônio desse que eu falei, de cada glândula que vai produzir aí esses hormônios, mas isso não significa que nós juntos não consigamos estudar e talvez elaborar até algum trabalho científico, tá? Então eu me coloco à disposição de vocês. Eu sei que é difícil às vezes esse sistema de videoaula, mas tanto eu como a professora Jaiana estamos aqui disponíveis para que vocês venham no momento posterior a esse vídeo, ou vocês podem estar colocando aí nos comentários, ou como vocês têm acesso a gente, vocês podem estar encaminhando algumas mensagens. Olha, Manuel, isso aqui não ficou claro para mim. Você poderia me tirar essa dúvida? Você poderia me falar mais sobre isso? Às vezes a gente demora assim a responder, tá? Mas é em virtude da grande demanda. Não se preocupe que até a prova ou no momento que surgir, a gente vai estar tirando aí essas dúvidas de vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia, tá? Eu deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula, pessoal.